A partir dessa aula, a gente entra e mostra para vocês uma química especial, a química orgânica, que é a química que estuda, os compostos de carbono. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar a nossa história, nossa viagem na química orgânica, é necessário que a gente saiba, tudo sobre esse camarada aqui. Ele é o cara. Só que antes eu queria fazer uma comparação. Se você pega a tabela periódica, você tem lá 118 elementos dispostos. Legal? Tirando os gases nobres e os elementos radioativos, você tem ligações entre os átomos que sobram, formando um total, claro, uma média, né, de 100 mil compostos inorgânicos, com todos aqueles elementos da tabela periódica, com exceção de gases nobres e elementos radioativos, que não são muitos, são muito poucos, né? Muito bem. Já quando a gente vem, eu falei 100 mil, já quando a gente vem para a química orgânica, você tem o carbono, que é o principal, e mais os coadjuvantes, que aí você coloca aí entre 6 e 8 elementos. Vamos botar meia dúzia, pronto. Então o carbono, que é o ator principal da química orgânica, e mais os coadjuvantes, que vão fazer parte de alguns compostos. Repara, eu falei do carbono e mais ou menos meia dúzia. Você vai produzir, em média, 1 milhão de compostos orgânicos. Isso tudo graças à versatilidade desse cara aqui. E é isso que a gente vai começar a estudar para mostrar para vocês, tá, quem é esse cara. E aí sim, conhecendo ele, a gente vai entender tudo de química orgânica. E aí eu comecei aqui. Primeiro, se eu vou na tabela periódica, eu vou ver que esse carinha aqui está no grupo 4A, 14ª coluna, ou família do carbono, que ele é o primeiro elemento da família, a família leva o nome dele. Lembra? Boro 3A, carbono 4A e nitrogênio 5A dão nome às famílias. Muito bem. Todo mundo pertencente ao grupo 4A, ou 14ª coluna, tem 4 elétrons na última camada, na sua camada de valência. Legal até aí? Assim, para ficar com a estabilidade eletrônica de um gás nobre, esse cara precisa fazer 4 ligações covalentes. Isso quer dizer que ele é um elemento tetravalente. E aí eu coloquei aqui uma representação, o carboninho fazendo as 4 ligações, tá, que ele tem direito. Aí eu aqui abro uma observação. Repara que eu não botei ligante nenhum do outro lado. Tanto faz se for outro carbono, se for oxigênio, hidrogênio, cloro, o elemento que você quiser. O que me interessa aqui é o tipo de ligação que o carbono pode fazer. Lembrando, nem mais nem menos. Carbono sempre tem que ter 4 ligações. Por isso, ele é classificado como elemento tetravalente. Valente quer dizer valência, quer dizer ligação. Isso quer dizer que ele faz 4, tetra, 4 ligações. Então, lembrando, olhou para o carbono, tem que ter 4 tracinhos para ele. E aí começa a versatilidade, a história desse cara, formando 1 milhão de compostos, ou até mais. Nota que as 4 ligações podem apresentar variações. No primeiro caso, ele faz 4 ligações simples. Repara, um tracinho, um tracinho, um tracinho e um tracinho. Cada ligação simples dessa eu chamo de ligação do tipo sigma. Então, olhei para o carbono, ele só tem tracinhos ligados a 4 carbonos ou outros elementos. Eu já sei que aqui ele está fazendo 4 ligações simples. No segundo caso,
eu tenho ligações simples e ligações π. Em outras palavras, isso aqui eu botei para vocês aqui, tá vendo? Representa, enquanto aqui um único traço é uma ligação simples. Aqui, dois traços juntos, eu tenho uma dupla ligação. Então, ele pode se ligar da primeira maneira, 4 ligações simples, 4 ligações do tipo sigma, ou duas duplas, ou duas sigma, do tipo sigma, e duas do tipo π. E depois a gente volta para explicar algumas coisas importantes. Terceiro tipo, ele vai apresentar duas ligações simples, ó, 2 tracinhos e uma dupla. E ainda um tracinho, uma simples e uma tripla ligação. Então aqui começa o enredo do carbono. É a partir dessa versatilidade e outras mais que a gente vai estudar que esse cara consegue ter uma química própria, a química orgânica, a química que estuda os compostos de carbono. Para não deixar passar batido, eu vou tocar aqui numa coisa fundamental. E é uma coisa, é uma parte da matéria muito exigida ou pelo seu professor, ou por bancas de vestibular. O que é que eu quero dizer? Finge que aqui eu tenho um outro carbono igual a esse. Repara que os dois carbonos, esse que você não está vendo, mas está ali, e esse aqui, eles estão dividindo, compartilhando uma ligação simples. Nesse caso aqui, se eu colocar um outro carbono igual a esse aqui, eles estão compartilhando uma dupla ligação. E nesse caso aqui, se eu botar um carboninho igual a esse aqui, eles estão compartilhando uma tripla ligação. O que eu quero dizer? Quando eu medir a distância entre esses dois carbonos que estão compartilhando a ligação simples, sigma, você vai ter um comprimento de ligação, uma distância igual a 1,54 angstrom, que é uma unidade que mede distância entre átomos. Como se eu quiser saber, eu quero ir daqui no Sol, eu quero ir daqui na estrela lá não sei das quantas de Centauro. Você vai medir em anos-luz. No Sol não, que dá para ser em quilômetros ainda. Mas a distância entre estrelas, entre constelações, você mede em ano-luz, é uma unidade. Aqui, a medida entre átomos, a distância, como ela é muito pequena, a unidade é angstrom, que corresponde a 10 a menos 8 centímetros. Então, de novo, carbono, carbono, estão compartilhando uma ligação simples. A distância entre eles é de 1,54 angstrom. Lembra que aqui tem um carbono igual a esse. Esse carbono e esse carbono estão compartilhando uma dupla ligação. E essa dupla ligação tem uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo π. Olha aqui. Sempre que eu tiver dupla, sigma e π, tanto faz a ordem. Quando eu vou medir a distância entre os carbonos, esse que você não está vendo e esse, você vai ter 1,34 angstrom. Quando eu venho para cá agora, lembra do carbono que você não está vendo, mas está aqui? A distância entre eles, que estão compartilhando uma tripla ligação, e aí na tripla ligação não muda. A primeira é π, a última é π, a do meio é sigma. Eu tenho duas ligações π e uma sigma. A distância entre eles é de 1,20 angstrom. Então olha que legal, aqui não tem ligação π entre os carbonos. É a maior distância que eu tenho, 1,54. Aqui já pinto uma ligação π, já caiu para 1,34. Aqui já tenho duas ligações π, já caiu para 1,20. Conclusão. Quando você falar em ligação do tipo sigma, ela é a ligação mais forte em relação a π. Enquanto a sigma segura os átomos,
a ligação π aproxima 1,54, uma π 1,34, duas π 1,20. À medida que você adiciona π, você aproxima os átomos que compartilham, tá, a ligação. Viu que show? Então, se eu só tiver carbono-carbono ligação simples, essa distância entre os átomos vai ser maior do que aquele compartilhar dupla, que vai ser maior do que aquele compartilhar tripla ligação. Então, eu deixo vocês com essa conclusão. Vimos a primeira etapa do carbono, do estudo do carbono, tá? E daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, gente boa, grande abraço.